Vozinha, olá, vozinho. Hoje eu tenho histórias para contar. Vocês gostam de história? Então vamos fazer que eu tô senta que lá vem a história. História da minha infância lá com meu pai. Meu pai, como eu já falei quando eu falei que nós íamos morar com os índios, né? Que eu contei que meu pai tinha terreno num lugar que tinha cachoeira e nós vivíamos mais na cachoeira, parecia uns peixes nadando, né? Tomando banho de cachoeira, pegando fruta, andando pelo mato, né? E era muito bom. Então, meu pai criava porcos, muito porcos nesse lugar lá. Era como fosse um sítio, só que em forma de morro, tá? Aí ele planou uma boa parte do terreno, fez lá tipo um varandão com uma casa de estuque. Vó, vocês conhecem o que é estuque? Conhece, né, vó? Que é aquela casa de barro com bambu. Faz a armação toda em bambu, depois taca barro dentro, tá barro fora, e aquilo vai grudando, né? Aí vai fazendo a parede, não usa cimento, usa estuque, aqueles buracos lá, faz lá. Eu sei que meu pai fez uma casa de estuque lá, e ele tinha um lugar que ele criava os bichos, né? E depois até nós ficamos morando, uma época nós moramos lá. Então tinha água nascente, tinha as cachoeiras, tinha os bichos, as galinhas, né? Aquela bicharada toda, cachorro, cabrito, um monte de coisa. Aí meu pai pegou, falou que ia fazer um negócio lá para dar banho pros porcos tomar banho. Que os porcos ficavam lá no chiqueiro, mas quando estava muito calor, ele disse que ia fazer um lago lá para os bichos tomar banho. E ele fez, vó, uma coisa assim comprida, imagina assim, sabe aquela forma de açapão, tipo de forma? Um formato de forma de açapão, de forma de pão de forma, comprido. Então ele fez e nós cavar, né? E nós cavamos o dia inteiro, aquilo ali cavamos, meus irmãos, tinha meus irmãos, par de pai também, que sempre estava com a gente, e a gente tudo criança. Então a gente cavou, cavou, era um barro vermelho. Então nós cavamos aquilo tudo, né? Aí meu pai pegou, quando viu que a gente tá cavando, que era pro porco. Tava, meu pai botou nós para cavar, para fazer um negócio ali, um lago para os porcos tomar banho. Nunca vi isso. Porco com piscininha. Ah, era para os patos. Pato e porco. Pro pato e pro porco tomar banho. Era um lago para os patos, agora que eu me lembrei. E os porcos também, que era para tomar banho lá, que ele falava. Aí, né, nós começamos a cavar, cavar. Quando mais ou menos chegou o quê? Uns 40 centímetros, não sei, vó, talvez assim, sei lá. Ele mandou a gente botar água. E nós começamos a jogar, botar água ali para encher. Mas, vó, ver aquela água toda, a gente que era chegar das cachoeiras dentro do terreno do meu pai, não tinha cachoeira, a gente tinha que ir para outro terreno, outro lugar lá, da floresta lá, onde que era, né, para andar, para achar lá o lugar das cachoeiras. Ali dentro do terreno do meu pai tinha uma água nascente, mas não dava para tomar banho, era só uma água que saía ali e ali que pegava para usar para cozinhar, para tomar banho, para tudo. E aí, vó, nós ficamos olhando aquele laguinho, aquela água, um calor danado que estava na época. Nós, criança, olhando aquela água. Vó, você acredita que os patos tomou banho naquela água? O primeiro pato que tomou banho naquela água fomos nós, porque nós não resistimos. Aquela água, vó, estava tudo limpinho. Por mais que cavou ali, a água não entrou ainda lá para dentro e não amoleceu tanto barro. E nós enchemos, botamos ali, carregando a água e botando rápido. A água estava ali, mesmo que ficou barrenta, mas criança fica doido. Vó, quando meu pai deu conta, nós estávamos tomando banho naquela água. Eu me lembro que de tanto que a gente ficou ali, começou aquele barro vermelho a derreter. Nos nossos cabelos, vó, aquilo ficou uma beleza. Eu tinha um cabelão, eu sempre tive um cabelão grandão, que meu cabelo tá preso, tá, vó? Tá coquinho, que eu sou muito calorenta, aí eu prendo assim. Então aquele cabelo meu, castanho claro, de castanho claro não tinha mais nada. Era vermelho, meus irmãos sempre foi clarinho e aloirado. Então, vó, aquilo dali ficou todo mundo com os cabelos que era barro puro e se joga pra cá. E pato nem pensar. Foi nós que queríamos, fui inaugurar ali, fomos nós. E foi um dia muito alegre, nós tudo cheio de barro, tudo sujo, com a água, meu Deus do céu, vó.
aquela água não servia mais para nada. Nem os patos acho que queriam entrar ali, só o porquinho mesmo. Porque para pato aquela água não tinha mais nada de bom ali. E meu pai viu, quando viu a gente lá dentro, porque ele estava fazendo outras coisas lá numa parte do terreno, não prestou atenção que a gente encheu ali e em vez de botar os patos, nós que entramos. Devia ter umas 6 crianças, tudo brincando lá, primo, irmão, e a gente fazendo aquela farofada ali. Aí, quando nós percebemos que a água já estava ficando suja, nós chamamos uns plásticos e forramos o chãozinho daquele lago para poder a gente não ficar com barro. Mas olha a mentalidade, não era um plástico inteiro assim que vai cobrir tudo, era pedaço de plástico. Então nós botamos o pedaço de plástico e água, claro, já quando estava começando a filtrar, a gente começava a esvaziar e enchia, esvaziava e enchia, né? E ali a gente passou aquele dia maravilhoso, tomando aquele banho de barro, que a água estava maravilhosa de barro, uma coisa horrorosa. Até que meu pai veio, brigou com a gente, mandou a gente sair lá do laguinho, que era do pato, e nós fomos tomar banho. Aí nós tivemos que ir realmente parar na cachoeira, porque o estado que a gente estava não tinha condição da gente tomar banho nem em casa, porque não tinha banheiro, eu acho que direito assim, naquele banheiro igual de roça, mal montado lá, banho de balde, né? Então a gente tinha que tomar banho, era mergulhando mesmo para tirar aquele barro todo, aquela sujeirada toda. E eu me lembro, vovó, que no dia seguinte, quando nós acordamos, que nós fomos lá ver se o laguinho, como é que tava, era uma lamaçal, um lamaçal só. Os porcos entrou com os patos, o plástico balo misturou tudo. Olha, aquele gravu que a gente viu daquele lago limpinho não era mais nada. E eu sei que já tinha porco lá dentro, que os porcos ficavam soltos. Tinha porco, tinha pato, tinha tudo que era bicho. Mas condição para a gente tomar outra vez banho, nem pensar, que era lama pura, pura, pura. E aí, com o passar do tempo, gente, vocês não imaginam, vó e vô, nasceu umas plantas lá naquilo ali, porque no final a gente descuidou, né? Meu pai não esquentou mais cabeça, e os patos que iam, os porcos que iam, e nasceu umas plantas até bonitas, lá feito uma ramagem que nem uns capim que davam umas flores lá dentro, e ali virou tipo um brejozinho com o tempo, um lamaçal que não, ninguém entrava mais, só os bichos que ficavam lá catando sujeira, catando coisa lá, porque para banho, para nós, nem pensar. Aquele lago encantador, maravilhoso que a gente fez ali, ó, já tinha perdido toda a belezura, tudo se acabou, como diz, acabou tudo em lama, e uma coisa horrorosa, que não tinha condição da gente entrar ali. Mas aí o meu pai, como sempre, não deixou a gente tomar banho, os porcos fizeram a festa, os patos fizeram a festa e ficou aquele lago lá. Muito tempo ficou aquele lago lá no meio do caminho lá, e cresceu planta, cresceu mato, planta que nasce em água, né? E patos e porcos tomando banho, né? E a nossa felicidade foi só aquele dia mesmo. Mas foi muito bom. Mas foi nossa travessura ali, foi muito gostosa. Levamos uma bronca, mas foi muito bom, muito bom. Vocês também aprontaram assim, quando criança? Era bom? É bom, né? Que em tempos de criança tudo é maravilhoso. A gente apronta muito. E vocês aprontavam assim também com os pais de vocês? Fala aí pra mim, vó. Pois é, então espero que vocês fiquem com Deus, tenham um bom dia, um dia mais do que abençoado, maravilhoso. Até, minhas flores. Fica com Deus, um beijo, até! Olá, minhas flores do meu jardim! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da nossa conversa. E se vocês gostarem, compartilha com quem vocês quiserem. Compartilhe o nosso Jardim da Vida para a avó e para o vô. Desde já eu agradeço e peço que vocês compartilhem com o vizinho de cá, o vizinho de lá, o inimigo da frente e o inimigo de trás. E que vocês sejam muito felizes. Até, minhas flores!